Olá, pessoal. Eu estou aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior. O professor José Geraldo, ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, e ele foi também reitor da UNB. O professor tem uma larga experiência também, além da questão do direito, sobre a análise política da situação nacional. E é sobre isso que eu vou conversar com ele agora. Como vai o senhor, professor? Quanto tempo? Bem, então, prazer falar com você, João Negrão, e também com esse espaço relevante do Estação Brasília, que tem sido um instrumento muito importante para esse diálogo com a sociedade, né? E com a tentativa de desvendar essa conjuntura que nós estamos vivendo, que nos surpreende a cada momento, nos desafia e que, às vezes, nos deixa assim um tanto quanto assustados, né? Porque se a gente toma hoje as matérias que circularam, já começa com um presidente da República mandando a imprensa calar a boca. É hoje, né? Hoje É, aconteceu isso. já começa assim, cale a boca, né? Essa vocação do autoritarismo que quer censurar e que quer interditar os poderes sobre a preocupação da independência, que, na verdade, é um esforço para se colocar sem freios nem contrapesos, que é o princípio federativo e é o princípio da separação entre os poderes, né, que Exatamente. são autônomos, mas que se interrelacionam. E, como dizia Montesquieu, né, le pouvoir arrête le pouvoir, o poder segura o poder, né? Porque fora desse equilíbrio é o despotismo descarado, né? Exatamente. Professor, eu acho que essa é a grande questão que está sendo colocada aí, né? Que ninguém numa democracia tem poder absoluto, né? Tem que ter os freios e contrapesos, e que os outros dois poderes exercem essa função. Então, quando um presidente da República, depois de uma sucessão de episódios que culminou no domingo, apoia mais uma vez um movimento que pretende lhe dar poder absoluto e combater os outros poderes da República, o senhor avalia que a gente pode estar caminhando para um fechamento do regime, um recrudescimento e a possibilidade de que a gente tenhamos uma ditadura escancarada com Jair Bolsonaro? O cenário é este, e a propósito, né, considerando todas as matérias que circulam, os comentários, as análises, né, eu acho que tudo é muito parecido com uma situação que a história marca e que foi analisada por gente do porte de Victor Hugo e de Karl Marx, e que tem a ver com o golpe de Estado de Luiz Bonaparte em 1851 na França, né, que foi chamado por Marx, ironicamente, de o 18 Brumário de Luiz Napoleão, né, para aludir ao 18 Brumário do tio dele, o Bonaparte. A propósito, o senhor acha que a gente pode estar vivendo uma farsa ou uma tragédia agora? Pois é, curiosamente, esta expressão está na abertura do ensaio de Marx sobre essa situação, né? A história se realiza como tragédia, se repete como farsa. Acho que nós temos uma recrudescência dessas tensões, né? Que, embora tudo pareça uma farsa, né? Traz embutido no seu intestino a dimensão da tragédia. E olhe que ela já está aí colocada sob a perspectiva desse desgoverno na questão pandêmica, em que nós aí já chegamos a mais de 7 mil mortos, o que é um preço muito alto que se paga por um desgoverno, e isso é uma característica de tragédia. Quer dizer, e os sinais apontam para aprofundar essa condição, né? Essa falta de orientação, essa falta de gestão da crise,
porque, embora seja burlesca a atividade do dirigente, não é burlesca as suas consequências, né? Então, é preferível pensar com Derrida os ciclos de repetição, né, que inverte, né? Ela primeiro às vezes se faz como farsa, mas depois repõe a condição da tragédia. Nós já deveríamos ter aprendido a lição da história. Em todo caso, nesse elemento comparativo, né, a repetição nossa já não é com o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? É com o 2016, né? Porque ali é que se deu o Cava, lembra isso? O 18 de Brumário do Brasil, quer dizer, em 2016. Né? E agora pareceria que no intestino desse movimento, né, essa atitude singular, que me parece até aqui singular, desfocada, descolada do que há de institucionalidade, incluído as Forças Armadas, né, parece ser o movimento do presidente da República. Muito parecido com o 1851, que também a falta de vínculo com as instituições levou o candidato a ditador, na ocasião, a se juntar com o lumpen, com a ralé, com aquilo que Vitor Hugo, no seu livro A História de um Crime, chama de farsa, para dizer que lá com Napoleão, como César, ele atravessou o Rubicon. Aqui, com os insurrectos de 1851, o Napoleão Pequeno saltou sobre o esgoto. Professor, o senhor mencionou as Forças Armadas. O senhor acredita que as Forças Armadas vai apoiar mesmo uma aventura, uma loucura, na verdade, do Jair Bolsonaro? Você acha que apoiaria ou ele se apoiaria? Porque existe previsões de que há uma mobilização da milícia agora, inclusive com esse chamado Grupo 300, né? E a mobilização das forças auxiliares nos estados. O senhor acha que pode se repetir aí já que a gente está falando, né, recorrendo à história, então vamos lá na Alemanha hitlerista, que a SA e a SS se confrontaram e Hitler enquadrou as Forças Armadas justamente com as suas milícias? Você acha que pode se repetir esse quadro também aqui no Brasil? Não se pode descuidar dessa possibilidade. De um lado, você tem que não há apoio atual das Forças Armadas e das demais instituições. Por exemplo, senão não se estaria necessitando buscar milícias e a ralé, né? Essas formas de agregação, né, dessa gente sem concepção de sociedade, essa gente que é mobilizada por impulsos de seguir um condutor, seguir um dirigente. Se está procurando juntar essas estruturas, é porque aparentemente não há resposta de apoio nas instituições, aí incluídas as Forças Armadas. O que preocupa é que, nos exemplos históricos, em algum momento, quando a tensão vai ao ponto da ruptura, o deslocamento se faz em nome da ordem no sentido de manter o status quo. Foi assim em 1851. O exército não apoiava Luiz Bonaparte, mas na conjuntura da ação dos clubes e das milícias da época, em algum momento ele entrou e se apoiou no sistema de ordem para assegurar aquela tomada do poder por golpe que gerou na França, incluindo os exílios e os assassinatos, né? No Brasil, em 1964,
A liderança que depois se juntou ao golpe era que estava incrustada na chefia do Estado-Maior do presidente João Goulart. No Chile, o general Pinochet era o chefe do Estado-Maior de Allende, né? Então, é possível que, no contexto de uma condição de esgarçamento do social, se coloque uma alternativa que não é pensada nesse exato instante, né? E não se diga que o personagem é pequeno, ou, como dizia Victor Hugo de Bonaparte, é um anão, né? Porque na história essa gente se encarapita nas costas dos mais graúdos e fica falando acima da cabeça deles, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, tem que recuperar esse diálogo institucional, tem que chamar a mobilização das forças mais conscientes da sociedade, né? E aí eu penso que aqueles que, em 16, se juntaram para mudar uma governança, agora tem que se juntar para salvaguardar um social que não pode ser levado ao esgarçamento que, no caso do Brasil, um país dessas proporções, na situação que a gente está vivendo, não suporta nem o isolamento internacional, nem a execração internacional, nem a perda de substância dos quadros políticos que dão continuidade ao desenvolvimento, à segurança e à estabilidade do país, né? Então, isso é um momento que a gente precisa ter cuidado. A imprensa precisaria fazer o seu meia-culpa de ter patrocinado esse processo, a grande imprensa, né? Porque as redes sempre advertiram que esse risco corria, porque você, quando cria corvos, os seus olhos estão em perigo, não é isso? E foi exatamente o que aconteceu, né? A grande imprensa aí, infelizmente, o alvo são os profissionais dela, estão já sendo vítimas de violência, como aconteceu no domingo. Exatamente, exatamente. Pessoal, mas esse arranjo aí que o senhor sugere, que envolveria essas forças, né? Você acha que o Congresso ele está atuando corretamente? Porque a gente não percebe uma atuação dos dirigentes do Congresso, do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, não tentar fazer esse freio, né? A última declaração deles é que o importante agora é o combate à pandemia, mas a gente percebe que da situação que está, de um dirigente que não está conectado com o resto do mundo em relação a isso, parece ser uma situação impossível, né? Até porque ações executivas o legislativo não tem como fazer. O senhor acha que é hora do fora Bolsonaro? Ou, enfim, qual a opinião do senhor? Olha, O a minha impeachment visão, pode né? estar na ordem do dia? Eu acho assim, a minha visão é que o momento é muito delicado e, como diz a canção, né? O velho marinheiro, quando tem muito nevoeiro, tem que levar o barco devagar, não é isso? É verdade. Isso é para homenagear o de Blanco, embora essa música não seja dele, né? Mas no caso dele Paulinho, né? é do Paulinho da Viola. No caso do Aldir Blanc, a gente tem que se equilibrar Acorda lá com... na corda bamba, né? Vamos dizer assim, de algum modo, na conjuntura, há o discurso e a ação, né? Então, o discurso é um discurso de cautela, de salvaguardar aquilo que parece ser a liturgia das atribuições, dos cargos, mesmo quando se sente uma cabal desconfiança e, mais que isso, desprezo em relação ao dirigente do executivo. A gente sente isso. Mas, do ponto de vista das instituições, a gente observa
movimentos de concertação em torno de uma estratégia de governança. Por exemplo, no tocante às ações que vinham em curso, derivadas da agenda de 2016, que é a agenda neoliberal, né? As reformas, e ali o parlamento, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, tem procurado salvaguardar esse colchão de conforto social para poder assistir a população, sobretudo a população mais desassistida, e até os trabalhadores, de algum modo, no tocante às reformas da Previdência e reforma trabalhista, né? Em alguma medida, né? Por exemplo, retirando cláusulas de alienação de direitos, de satisfação econômica das necessidades sociais. A gente tem visto o Supremo Tribunal, por exemplo, de algum modo, contendo a prepotência embutida na ação destemperada do Executivo. A gente tem assistido, embora nos discursos, hoje mesmo, por exemplo, o presidente do Supremo, em despacho, suspendeu a decisão já homologatória do Tribunal da Quinta Região em relação à decisão de Justiça Federal local, caso da ordem do dia do Ministério da Defesa, sobre elogio à ditadura, elogio ao 31 de março. Né? Um dia depois, o presidente ter recebido o indiciado e reconhecidamente responsável pelos movimentos de memória e verdade, Curió, né? Como um autor de crime contra a humanidade. Né? Então, apesar de ter o presidente Machado hoje dizendo que o tribunal não deve se substituir àquilo que seria o campo interno e próprio, interna corporis dos organismos militares, em produzir suas ordens do dia, né? De algum modo, por exemplo, está bancando os inquéritos que estão sendo instalados no Supremo e que atingem o núcleo doméstico dessa aliança entre o chefe de governo e este lumpen o miliciano. Né? Então, o discurso é uma coisa, a prática tem sido cautelosa e que leva a uma perspectiva. Né? A nota do Ministério da Defesa de ontem, por exemplo, nas entrelinhas, se separava daquele discurso de que as Forças Armadas estão comigo, e a nota dizia as Forças Armadas estão com a Constituição e com a democracia. Né? E não se tolera agressão à liberdade de imprensa. Ou seja, não se tolera ação miliciana, não se tolera a prática gestapista, né, da Gestapo, né, no tocante a essa atividade que, lá no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, foi o chamamento à ralé e ao lumpen para se substituir as instituições. Né? Então, eu diria assim, nós estamos trabalhando na corda bamba como equilibristas, né? Bêbados não somos, equilibristas, né? E estamos levando o barco devagar. Eu acho que o que pode desequilibrar isso em benefício de uma restauração institucional é o que é comum em situações em que a clandestinidade toma conta das instituições. A hora de dividir o poder e dividir o botim. Então, tem o efeito Moro, tem o efeito Witzel, lá no Rio de Janeiro, tem o efeito Dória, né? E tem essa costura notável que está sendo feita pelos governadores do Brasil, que estão construindo uma... Exatamente, mas que já está
associando a isso os que têm projeto mais para o país, que é o caso, por exemplo, do Dória, do PSDB. Leia-se PSDB, né? No 1º de maio, por exemplo, a gente viu, né? Com ausência completa de órgãos do governo, os ex-presidentes de diferentes visões de país, né? Dizendo que o momento é de criar uma frente ampla. E a gente viu, por exemplo, a Globo colocar lá na mesa redonda, embora hoje, toda vez que se discuta qualquer coisa nesse sentido, as vozes são sempre dos partidos da ordem, nunca dos partidos de oposição, né? Mas ela colocou esses dias o Haddad e o Ciro Gomes a dar opinião sobre a conjuntura, né? Professor, o senhor tinha mencionado aí o Sérgio Moro, falou um pouco o significado dessas rupturas aí desse arco, né? Mas como é que o senhor analisa assim, o desdobramento da ação lá, como relatou o Celso de Mello, o Moro já prestou depoimento, está sendo convocado, inclusive, generais como testemunhas. O que o senhor acha que pode desencadear nesse processo todo aí? Então, esse é um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez, você move uma peça, mas você põe em ativação todo o tabuleiro, não é isso? E, de repente, pode definir o jogo, o movimento de um peão, de uma torre, de uma cavalaria, né, da igreja ou da corte, né? Você não sabe qual a peça que vai definir o cheque e o checkmate, não é isso? O checkmate, eu acho que nós não estamos perto ainda não. Mas então, nesse efeito Moro, né? É uma espécie de tiroteio quando se está dividindo o poder, não é isso? Então, tem o horizonte de 2022. Tem o horizonte das opções atuais. Por exemplo, a Globo já endeusou o Moro. Boaventura de Souza Santos diz que ele é o candidato do establishment americano. Todo aquele empenho de formá-lo é para cobrar agora um papel que represente uma dominação por um aliado, por uma cria do establishment, né? O serviço prestado como juiz de quebrar a infraestrutura do país foi resultado dessa primeira formação e agora para orientar o posicionamento do país nessa aliança globalizada, né? Então, mas o efeito Moro nesse contexto, por exemplo, pode ativar o quadro de deterioração desse grupo que se encastelou no Planalto, né? E que tem flanco, que o Moro pediu agora que o Supremo autorize quebrar o sigilo do depoimento para expor o depoimento. Quer dizer, é uma aliança complicada. 1 ano e meio de governo gravando o chefe, gravando o chefe. O senhor, como jurista, só considera que isso foi um crime? Claro, tanto que assinei a denúncia à Comissão de Ética Pública com outros colegas do mundo do direito, mostrando a violação dos fundamentos éticos, do Código de Conduta da Alta Administração, da improbidade, e pedindo o exame do desvio ético na comissão, mas também que se remetesse ao Ministério Público os elementos da denúncia, porque ali havia embutida na nossa denúncia uma notícia criminis, né? Que vai da improbidade à prevaricação, né? 1 ano e meio de gravações trazidas agora como prova e mantidas discretamente transforma o cúmplice em delator premiado, não é isso? Então, é um efeito. Aí é a questão, né? Eu acho que na cúpula
mobilizações têm que ser no sentido de uma concertação de salvaguarda, de defesa, de salvação pública, salvação nacional, mas entre nós, os formadores de opinião, os intelectuais, os juristas, os jornalistas, nós devemos manter a nossa capacidade de leitura a contrapelo da nossa história corrente, né? E trabalhar a indicação de que ninguém se salva nesse processo. Por exemplo, nem se salva Bolsonaro, porque é evidente a sua delinquência, nem se salva Moro, porque é também evidente o que a gente já vem dizendo há anos, desde o processo da Lava Jato, não é isso? Que tem essa característica de improbidade e de prevaricação, de desvio funcional, né? De quebra do princípio da imparcialidade do juiz, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, de fazer a crítica aguda, a leitura a contrapelo da história, né? Escovar a história a contrapelo aí, para mostrar que, quando se trabalhe as alianças, né, um mínimo de protocolo ético-político tem que ser estabelecido, né? Atualmente, por exemplo, eu olho assim esses movimentos da presidência como movimentos erráticos e de esperneamento, né? Se juntar ao Centrão, se juntar com o Lumping, gritar na linha de arreganhar as presas, os dentes, não é sinal de avanço, é sinal de que está sufocado, que está ameaçado, né? Até um gambá grosna quando ele é encurralado. Até um gambá grosna, né? Isso Mas é perigoso, né? é perigoso porque pode morder alguém, né? E, no caso, o preço que a gente está pagando é muito alto, porque tem violência já difundida, né? Aquela cena na frente do palácio dos enfermeiros e das enfermeiras, né? Confrontados por uma voz que é repercussão desse modo de pensar. E agora se descobre que esse sujeito que teve esse papel, que o Conselho está processando, mas é funcionário do Ministério dos Direitos Humanos. Ou seja, está no governo, né? Então, essa coisa toda, quando se externar, né? E no bojo dela tem toda essa contravenção, porque parece contravenção, né? Rachadinha, o sistema de proteção, organização criminosa, né? Isso tudo mostra assim, delinquência, contravenção, né? Quando isso tudo vier à tona, mesmo a classe média, que é um pouco hipócrita, e quem diz isso é o Papa, né? Se der conta disso, né, vai acontecer o que aconteceu na história. O povo que beijava o chão que o czar pisava, no dia seguinte cuspia na tumba dele, não é isso? Professor, muito boa a entrevista com o senhor, como sempre, né? Vamos pensar em retomar o nosso projeto lá das entrevistas. Eu retorno para Brasília assim que acabar o período, e aí vamos retomar essa. Você está no Mato Grosso, é? Estou no Mato Grosso. Vim fazer um trabalho aqui e fui pego no meio da pandemia. E aí agora... mas agora, essa condição, né, está nos criando o filósofo francês Paul Virilio falava do espaço crítico, né? E o Boaventura fala do problema da internet como uma comunidade de solidão. A gente, com a pandemia, está criando esse espaço crítico nas nuvens, na rede,
e uma comunidade solidária, né? O que eu estou participando de lives, né? A nossa conversa de justicipais da Comissão Justicipais, que era feita às segundas-feiras no auditório da Cúria, ontem, pela primeira vez, foi feita no formato de live, né? Live, né? Então, é a palavra da moda agora, né? Exato. Então, ela pegou João, outra dimensão, né? Porque live... Você está longe, mas nunca esteve tão perto. Exatamente. Muito bom. Né? Vamos transformar essa conjuntura de emergência do lumpenzinato, né? Aliás, o Gessé usa a palavra ralé, que está lá no livro do Marx, do 18 Brumário. Né? Agora é bom também, exatamente, mas é bom também a gente refletir o que ralé e lumpenzinato nesse sentido não é só quem é pobre, né? Aí a pobreza do espírito, é a falta de cultura, né? Exatamente. Então, tem dinheiro e tem esse pensamento lumpen, né? Não tem superestrutura. Isso. Tanto que no texto de Marx ele separa o que foi o fator de desequilíbrio naquela conjuntura, foi o fato de que a classe trabalhadora não se deixou conduzir por nenhum dos grupos que se digladiavam, porque era uma briga intestina da burguesia, né? E, entre eles, se valeram dos seus instrumentos. Um deles foi requisitar a ralé. Né? Ou seja, essa gente protofascista que, em nosso país, por conta da nossa origem colonial, mesclada nessas formas de obstáculo à construção dos direitos e da cidadania, né? Estão presentes no racismo, no machismo, ou patriarcalismo, se quisermos, né? E no domínio de classe, propriamente, né? Como nos mostram os nossos intérpretes, Victor Nunes Leal, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, né? Nas suas obras, Euclides da Cunha, um oficial do Exército, não é isso? Euclides da Cunha, um oficial do Exército. Exatamente, né? Euclides da Cunha é oficial do Exército. Vou falar em oficial de Exército, eu estou em Mato Grosso, terra de Marechal Rondon, que foi então, exato, um oficial do Exército. Morrer, se preciso for, matar nunca. Orientando como devia ser a proteção aos indígenas, muito diferente do que agora se faz, sacrificando os indígenas à gula, à ganância da expansão mineradora e agronegociante, né? Morrer, se preciso for, matar nunca. É a expressão do Marechal Rondon, um humanista, né? Quando o Exército tinha escola, tinha a sua convicção na concepção do positivismo emergente, Benjamin Constant, né? E que gerou os principais quadros da construção da República, a direita e a esquerda, né? A direita e a esquerda, né? Não nos esqueçamos que haviam duas colunas, não é isso? Miguel Pereira para um lado e Carlos Prestes para o outro, não é isso? Mas com orientação, com escola, com compromisso, com preocupação com o país, ciosos da nacionalidade, né? E não entreguistas, e não portadores de bandeira que não seja do Brasil, e que também não seja a dos Estados Unidos ou a de Israel, não é isso? Porque as fotos do feriado era a bandeira do Brasil de pano de chão e fazendo sombra à figura presidencial, a bandeira americana e a bandeira de Israel, não é isso? Exatamente. É muito temos saudades desse exército, não é isso? Temos saudades desse exército. A mentalidade colonialista, né? Exatamente. Que reduziu, né? Exatamente, né? Que também se espalha nos espaços subalternos das instituições, não é isso? Então, quem sabe esse momento nos ajude a resgatar
as nossas funções republicanas, né? Eu acho que a gente chega situações assim, de grande contradição para, dialeticamente, dar o salto de qualidade. Vamos torcer para que ela ocorra o mais breve possível e sem muita violência, né? Essa classificação que o senhor sugere, ela faça a gente retomar os trilhos. E isso nos protege hoje, porque os referenciais estão postos de forma tão gritante que não tem como a gente esconder aquilo que é a nossa ação rasteira, né? Então, a gente está vendo o mundo todo se juntar na defesa do humano, da humanidade, da sobrevivência paradigmática da espécie e do planeta, né? E é uma tristeza ver que 40 países se associaram num esforço conjunto a partir da ONU e da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil está excluído disso. O Brasil está excluído disso. Um país com esse cabedal que nós temos de alta pesquisa, nesse campo, Fiocruz, Embrapa, ITA, o nosso sistema universitário, que foi massacrado nessa conjuntura, e que, todavia, está dando as respostas, inclusive produtivas, elaborando os insumos, os equipamentos de defesa da vida, os respiradores, não é isso? Embora ainda os dirigentes não se escondam nos subterfúgios de lei de licitação para favorecer, né, o interesse de seus parceiros, seja para produzir medicamentos, como é o nome desse remédio aí que o presidente mostra todo dia como um garoto propaganda. Cloroquina, né? Isso. Que vai ver de quem é o laboratório, vai ver de quem é ou esses outros instrumentos importados aí a preço de ouro, quando a gente tem as universidades produzindo, tem as costureiras fabricando, e a oportunidade de resgatar a produção familiar, a produção doméstica, a produção de vizinho. Quem está dando lição nisso é a sociedade civil, mesmo nas comunidades, organizando, como, por exemplo, em Paraisópolis, agora, que a comunidade se organiza para construir a responsabilidade social na proteção do conjunto, né? Destacando a vigilância sanitária nos becos, nas praças, nos logradouros, com o apoio do seu pessoal mais qualificado, médicos, enfermeiros, né? A sociedade está dando essa lição, né? E a gente tem no mundo outros horizontes paradigmáticos, como, por exemplo, o Papa Francisco, lembrando, inclusive, a importância de ter um salário universal, um salário universal, de não descuidar da teologia dos 3 T's, terra, trabalho e teto, nenhum trabalhador sem direitos, né? Numa teologia de emancipação e não de prosperidade, não é isso? A teologia da prosperidade é aquela que serve à ganância e ao financiamento da banca, né? Temos exemplos sem a solidariedade, né, que é importante. Sem a solidariedade, né? Por isso que o Papa, na Evangelii Gaudium, disse que é preciso resgatar a política no seu sentido mais sublime, a expressão da solidariedade e da caridade. Está lá na Evangelii Gaudium, né? Evangelizar com alegria. Exatamente. Professor, muito obrigado pela entrevista. Foi sensacional conversar com o senhor, como sempre. E a gente vai ver se a gente vai se falando aí pelo menos uma vez por semana, para colocar... Estamos às ordens aí, né? Depois eu vou pegar o material que você editar, colocar na página do Direito Achado na Rua, né? E obrigado por ter acolhido hoje o texto da Caterine Coutinho, né? Sensacional. Faz mestrado conosco aqui, um belíssimo texto, né? Está circulando bastante, né? Isso, e mostrando que a gente ainda pode achar direito na rua, não é isso? Com certeza. Vamos falar do direito na rua. Isso, vamos, João. Conversa. Certo, João. Até lá, né? Compartilhar aqui no site aqui, que eu edito também aqui de Mato Grosso, que aí vamos propagar mais
essa questão do direito na rua aqui é sensacional. Pessoal, muito Tá obrigado. bom, meu caro. Um abraço, João. Um abração, senhor. Espera aí que eu tenho que... Não está sabendo desligar, não? Apanhei.